Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Ademir Nunes, sou pastor titular da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. E esta é a nossa série Veredas. Graça e paz, queridos. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor e vou ler apenas um versículo do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. É uma história muito conhecida, a história da batalha entre Davi e Golias. Eu quero ler apenas o versículo 16, que diz: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e se apresentou durante 40 dias. É provável que todos os cristãos já ouviram a respeito dessa história de Davi e Golias. Muitas pregações já foram inspiradas nessa história, e sempre que ela é mencionada, sempre que uma pregação é feita a partir desta história, muitos ensinamentos nós podemos aprender. O foco da minha mensagem, ela não está direcionada à vitória na batalha em si, mas eu quero hoje falar sobre como nós podemos nos livrar de todo terrorismo psicológico que nós sofremos e como que nós podemos reagir diante dessas adversidades. Esse texto de 1 Samuel capítulo 17 conta a história de Israel, que foi ao campo de batalha para pelejar contra os filisteus. Então eles chegaram ao lugar da batalha e ficaram ali acampados. Do outro lado estava o exército dos filisteus. A verdade é que, passado pelo menos 40 dias ou um pouco mais, a batalha, no sentido literal, ela não se iniciou. É isso que o texto nos mostra. No entanto, começou uma batalha, um terrorismo psicológico daquele gigante Golias contra o exército de Israel. A palavra daquele gigante era um insulto e um desafio ao exército de Israel, porque ele dizia: quem são vocês? O que vocês estão fazendo acampados aí? E dizia: eu vou matá-los. E ele ainda também dizia: dá-me um guerreiro, levante-se um homem neste exército para pelejar contra mim. E isto ele fez durante 40 dias, de manhã e à tarde. Lá estava o gigante Golias insultando o exército de Israel, desafiando os homens do exército de Israel. E este fato de durante 40 dias, toda manhã e toda tarde, ele estar lá insultando o exército de Israel, a palavra do Senhor diz que aqueles soldados de Israel ficaram então apavorados com aquelas ameaças. Aquilo, na verdade, foi um terrorismo psicológico, porque quando alguns dos soldados dormiam e outros mantinham a sentinela, logo pela manhã o gigante já ia lá e afrontava, menosprezava, insultava o exército de Israel, dizendo que eles seriam derrotados. E depois à tarde,
para que eles não se esquecessem e dormissem sossegado, ele ia de novo e fazia as mesmas ameaças. Este terrorismo psicológico logrou êxito, porque o exército de Israel ficou apavorado. E este medo, porque pavor é um medo potencializado, este medo paralisou o exército de Israel de tal modo que eles não conseguiam ter nenhuma reação e nenhuma atitude. Queridos irmãos, todos aqueles que nos ouvem através deste vídeo, muitas vezes pessoas estão sendo vítimas de um terrorismo psicológico. Esposas podem estarem há anos sofrendo deste mesmo terrorismo psicológico, porque agressões não são só agressões físicas, existem agressões psicológicas que causam um trauma, quem sabe, maior do que uma agressão física. Muitas mulheres estão ouvindo durante anos: você é feia, você é burra, a sua comida não presta, você não é capaz de nada. E estas palavras, ao longo de meses e de anos, vão causando um trauma e um pavor paralisante. Então, muitas mulheres sofrem desta pressão, deste terrorismo psicológico. Pode ser também que muitos pais estejam causando este mesmo terrorismo psicológico contra os seus filhos. Palavras que causam traumas, que são ditas por pais, como: você não presta para nada, você não vai dar em nada, você não sabe falar, você não sabe se expressar, você não é inteligente o suficiente. E todas essas palavras que fazem com que a autoestima vá para baixo, fazem com que as pessoas fiquem paralisadas. É claro que eu não estou dizendo sobre um pai ou um esposo que, ao ver um erro, tenta corrigir. Estou dizendo de uma ação continuada que leva aquela pessoa vítima deste terrorismo psicológico a se tornar alguém retraída, tímida, incapaz de tomar decisões. Na vida espiritual não é diferente. Muitas vezes nós temos que vencer estes desafios, no qual o inimigo da nossa alma, ele tenta nos paralisar com o medo, com palavras que nos desencorajam. Então, como que nós podemos lidar com este terrorismo psicológico? Então, eu quero aqui dar algumas respostas. A verdade é que Davi, ele ia lá levar para os seus irmãos um queijo, ele ia levar uma porção de trigo ou espigas de milho. Só que Davi, por não estar naquele campo de batalha, ele não estava habituado a ouvir aquelas ameaças, ou seja, ele não estava exposto àquelas palavras que traziam o medo. Então eu quero aqui alistar algumas coisas que você precisa colocar em prática para se livrar deste terrorismo psicológico que tenta te paralisar. A primeira delas é: não dê ouvidos a palavras que te causam medo. Não dê ouvidos a palavras ameaçadoras. Como eu disse, Davi, ele não estava exposto a esta palavra de medo, e quando ele ouviu uma vez, porque estava lá levando o alimento para os seus irmãos, ele não permitiu que aquelas palavras de ameaça entrassem no seu coração. Ele não permitiu
que o medo, que aquele terrorismo psicológico abalasse quem ele era e a sua fé. Queridos, você precisa se livrar dessas palavras de medo, não dê ouvido. Nós estamos sendo bombardeados todos os instantes, a todos os momentos, com palavras de pessimismo. Só ouvimos tragédias, só ouvimos notícias que nos causam medo e insegurança. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar alienados, mas o que eu quero dizer é que o meu ouvido não será emprestado para ouvir palavras de medo, palavras de derrota. Então, não dê ouvidos a essas palavras. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, para que você consiga se livrar deste terrorismo psicológico, é que você precisa colocar o foco na recompensa e não nas ameaças. Quando Davi chegou no acampamento, ele ouviu também que havia uma recompensa para quem lutasse com aquele gigante. E é claro que aquela recompensa, ela não apareceu no momento que Davi foi ao acampamento. Aquela recompensa já tinha sido dita por parte do rei Saul para o seu exército. O fato é que aquelas pessoas, aqueles soldados do exército, eles davam mais ouvido às palavras de ameaça do que a palavra encorajadora da recompensa. E quando Davi chega ali no acampamento, ele ouve as afrontas, mas ele está interessado na recompensa que ele terá ao vencer aquele gigante. Você está me entendendo? Você sabe que aquilo que eu estou te falando é a verdade da palavra de Deus. Davi se interessou, conversou com perguntando sobre o assunto, e eles falaram: olha, quem derrotar o gigante vai casar com a filha do rei, vai ter isenção de impostos e ainda vai ter terra à vontade para cultivar. Isto muito lhe interessou. Então o foco de Davi está na recompensa e não nas palavras de ameaça. É isso que você precisa fazer para se livrar de todo o terrorismo psicológico. Foque a sua atenção, dê ouvidos à palavra de recompensa. Porque quando o irmão de Davi o censurou, ele foi perguntar para outro soldado. Ou seja, o que estava lhe chamando a atenção, o seu interesse, era pela recompensa e não ficar dando ouvido a palavras de ameaças. Ok? E também você precisa, como servo de Deus, se preocupar em glorificar a Deus. Davi, ao ouvir os insultos, ele disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E quando ele foi para a batalha, ele disse: Deus me dará vitória, e todos saberão, todos do mundo saberão que existe um Deus em Israel. Então, o interesse dele era tornar o nome de Deus conhecido e fazer com que muitos povos glorificassem o nome do Senhor. Eu não sei como está a tua vida. Talvez você esteja dando muito ouvido a essas palavras de medo e de ameaças. Talvez o terrorismo psicológico tenha atingido a tua vida de alguma maneira e você está paralisado, você está com medo. Quem sabe você, mulher, tem sofrido essas afrontas, este assédio moral, este terrorismo psicológico do seu esposo, do seu namorado ou do seu patrão. Mas eu quero dizer a você, não dê ouvido, levante a tua autoestima, busca o Senhor, coloque em prática a palavra, esses 3 conselhos que aqui nós extraímos desse texto. Também aos filhos, aos pais, o pai não pode usar esse expediente para aterrorizar a vida do filho. Pelo contrário, você precisa trazer palavras de ânimo e esperança ao seu filho. E aos filhos que porventura estão sofrendo com esse terrorismo psicológico, coloque em prática também
a palavra do Senhor. Então, reforçando aqui mais uma vez, para que você se livre de todo o terrorismo psicológico que tenta te paralisar, você precisa, primeiro, não dar mais ouvidos à palavra de medo. Segundo, coloca o teu foco nas recompensas, nas bênçãos do Senhor para a tua vida. E terceiro, preocupe-se em glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e que você fique livre de todo o terrorismo psicológico. Eu quero orar com você nesta hora. Amado Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós podemos vencer todo medo, todo o terrorismo psicológico, quando nós damos ouvido a palavras de ânimo e de verdade e não damos ouvidos às palavras de medo. Obrigado, Senhor, porque o nosso foco precisa estar na recompensa, nas bênçãos e nas promessas que o Senhor nos faz. E nós queremos também que a nossa vitória seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim eu oro por cada um que está ouvindo esta mensagem. Amém e glória a Deus. Querido, se você gostou dessa mensagem e ela tem falado ao teu coração, compartilha com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para que nós possamos alcançar muitos e muitos internautas. Que Deus te abençoe.